Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ariana Amaral. Eu sou estudante de Biologia da UESB, Campus Vitória da Conquista, e hoje eu sou a monitora de vocês de Biologia. Vamos dar início ao conteúdo Origem da Vida. Esse conteúdo Origem da Vida eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou tratar sobre a biogênese e sobre biogênese. Eu vou trazer aqui para vocês os experimentos que foram feitos pelos grandes pesquisadores da época, pesquisadores e pensadores formadores de opinião. Experimentos que levaram a derrubar uma das hipóteses, a uma das teorias. E no final nós vamos resolver algumas questões comentadas, ok? Vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui agora o slide para rodar. Espera aí. Origem da vida. Vamos lá. A gente começa falando sobre a abiogênese, aquela teoria que dizia que a vida surgiu espontaneamente. Então, ele dizia o seguinte: um ser vivo pode surgir de um não vivo. E exemplos disso nós usamos frutas podres, carne podre. E eles diziam o quê? Que um exemplo para isso é a carne em putrefação possui uma força vital para surgir lavas. É engraçado falar sobre isso porque naquele período a gente começa falando em relação à Europa. Depois desses dois pensadores que defendiam que era o Anaximandro, que nasceu em 610 até 546 a.C., e do Aristóteles, que nasceu em 384 e morreu em 322 a.C., eles acreditavam que espontaneamente a vida surgia a partir, por exemplo, da carne podre, surgiam larvas que se transformavam em mosca. Então, eles achavam que surgiam da carne, e não que vinha uma mosca que depositava o ovo, esse ovo eclodia, se transformava em larva e se transformava em mosca. Mas por muito tempo se perdurou essa teoria. E as pessoas criavam receitas. Tem até a história de um médico respeitado que criou uma receita, que era você usar uma camisa suada por vários dias, depois umedecer, jogar num lugar escuro e úmido, e dali iam surgir grãos de trigo, coisas assim do tipo, coisas super absurdas, mas as pessoas acreditavam. Em questão de Europa, se a gente for pensar, eles não tinham um saneamento básico adequado, então era muito comum viver em meio à sujeira, ao lixo, e surgiam ratos e baratas nas casas das pessoas. Mas eles acreditavam que a partir do lixo nasciam ratos e baratas. Eles não entendiam que a sujeira atraía esses animais que poderiam transmitir doenças. Bom, depois começou a se duvidar muito sobre essa história de geração espontânea, de nascer vida do nada. Então surgiu um cientista conhecido como Redi, um italiano que viveu entre 1626 e 1697. Ele afirmava que um ser vivo só surge a partir de outro pré-existente. Exemplo: carne em putrefação é um meio adequado para as moscas depositarem seus ovos. Assim surgem as larvas. E ele fez um experimento muito interessante, que nós já podemos até ter feito eles em sala de aula, que eu vou mostrar aqui para vocês, muito simples e muito eficiente. Ele fez isso em vários potes, mas eu estou trazendo só 3 aqui. No primeiro, ele colocou uma carne estragada com o pote aberto. No segundo, ele colocou uma carne estragada com uma rolha em cima do pote, lacrando, não permitindo a passagem de ar. E o terceiro, ele colocou uma carne estragada e tampou com uma gaze o pote e colocou um elástico em volta para segurar essa gaze. No primeiro pote aqui, a gente pode ver que entraram-se moscas e as moscas depositaram seus ovos na carne. E já tem aqui, já dá para a gente ver as larvas. No segundo pote, não tem nem mosca passando por cima. E já o terceiro, nós podemos ver as moscas por cima da gaze,
porque elas provavelmente foram atraídas pelo odor da carne podre e depositaram seus ovos em cima da gaze. Então, quando concluiu esse experimento, o Redi pôde provar sim a teoria dele de que a vida não surge espontaneamente, e sim de um organismo já existente. Então, as larvas surgiam das moscas. E a prova é que aqui ele pode ver as moscas sem ter contato com a carne e as larvas próximas a moscas. Mas, gente, surgiu um outro cara na história, o Needham. Ele era um inglês que viveu entre 1713 e veio falecer em 1781. Ele dizia: ok, Ed, funciona para organismos grandes. Concordo, não tenho o que questionar. Mas para micro-organismos, a biogênese vale sim. E ele era microbiologista, né? E ele defendia sim essa teoria, e ele acreditava que micro-organismos surgiam sim espontaneamente, porque devido à umidade e tal, surgiam bolores nas paredes das casas lá na Europa, e ele dizia, se não existe a biogênese, o que explicaria então do nada surgir mofo nas paredes? Mas ele não entendia, ele não tinha conhecimento para entender que talvez um esporo de um fungo tenha se reproduzido na parede, transformou em mofo, entre outras coisas. Mas ele defendia cegamente, e ele falava, tudo bem, Regi, tá ok, mas para micro-organismos, a biogênese ainda funciona. Ele tentou dar o nome até de microabiogênese. Mas depois surge na história um cara que vai tentar derrubar o que ele falou. Mas aqui eu vou mostrar agora o experimento que ele fez. Ele ferveu um caldo nutritivo em um balão volumétrico de fundo achatado, deixou aberto, depois ele deixou resfriar em temperatura ambiente, e depois que resfriou, surgiram-se micro-organismos. Ele falou, tá vendo? A minha teoria tá certa. Mas surge um cara na Itália que nasceu em 1729 e faleceu em 1799, o Spallanzani, que ele achava que era muito absurdo ainda defender essa história de abiogênese. Então ele repetiu o teste que o Needham fez para provar que o Needham estava errado. Então o que ele fez? Ele ferveu o caldo nutritivo, pegou a receita lá do caldo nutritivo, colocou também em um balão volumétrico de fundo achatado. E enquanto fervia, ele selou o bico, a entrada de ar da vidraria com maçarico. E ele deixou esfriar também em temperatura ambiente. Como resultado, não surgiram micro-organismos. Aí ele falou, tá vendo, Needham, que você estava errado? Não surgiram micro-organismos, porque eu lacrei. Eu lacrei, literalmente. Aí o Needham falou, Pois faz de novo. Faz isso aí que você fez, depois quebra o bico da vidraria para você ver se não surgem novos micro-organismos. Ele fez isso, repetiu todo o experimento, quebrou o bico e realmente surgiram micro-organismos. E o Spallanzani ele não conseguiu explicar o porquê isso aconteceu. Então, continuou ainda aquela dúvida. É a biogênese? É biogênese? Mas aqui eles estavam já falando de micro-organismos. Então, posteriormente, depois de algumas décadas, surge um cara conhecido como Pasteur, um francês que viveu entre 1822 até 1895. Ele também era microbiologista, assim como Needham. E ele fez um experimento muito parecido com o que o Needham fez e com o Spallanzani. Usou a mesma vidraria, o mesmo o do nutritivo, e só mudou algumas etapas. Então, aqui ele começa colocando o caldo nutritivo no balão. Antes de levar para a fervura, ele faz o quê? Ele molda o bico desse balão para parecer um pescoço de cisne. Enquanto faz isso, ele já esteriliza a vidraria. E ele leva
agora para a fervura. Mesmo que esteja entrando ar, o ar não consegue entrar em contato com o caldo nutritivo porque as gotículas de ar presentes na boca da vidraria não permite que isso aconteça. Então, continuou entrando ar, mas assim, o ar ficou preso ali, ele não consegue, né, entrar. E depois de muitos dias ele deixou e não surgiram micro-organismos. Então ele resolveu quebrar. E depois que ele quebrou, depois de alguns dias, surgiram sim micro-organismos. Então, agora, depois desse experimento, Pasteur quebrou qualquer margem de erro que existissem para acreditar em abiogênese. E o que que ele concluiu? O que ele concluiu com esse experimento? Que não poderia. Ele concluiu que que ao entrar em contato com o ar, o caldo ele entraria em decomposição, porque no ar existem micro-organismos decompositores, bactérias que aceleram esse processo de decomposição e por isso que estraga, por isso que os alimentos estragam, por isso que as frutas as frutas, verduras e carnes estragam. Então, a partir disso foi um protótipo para um experimento, esse experimento foi um protótipo para um procedimento muito usado até hoje e que é muito importante para conservar os alimentos, que é a pasteurização. Então, é muito comum a gente no supermercado encontrar o leite em caixinha, o leite na garrafa, ou esses alimentos enlatados nas prateleiras, sem refrigeração. Principalmente o leite de caixinha, né? Mas quando chega em casa, a gente abre a embalagem, o tempo de conserva deles diminui. Então, dentro de 2 dias já está se estragando. Por quê? Quando eles foram quando eles foram preservados nas embalagens, eles foram preservados sem oxigênio. Então, a durabilidade deles era muito grande. Quando chega em casa e a gente abre as embalagens, eles já têm contato com o oxigênio. Então, eles já começam a entrar nesse processo de decomposição. Vai mudar o sabor, vai mudar o cheiro e pode causar alguma intoxicação alimentar ou você passar mal ou de repente até desenvolver alguma doença, porque pode ter alguma bactéria depois, né, que se desenvolveu quando chegou em casa. Então, gente, agora nós vamos resolver algumas questões. E a primeira questão que a gente vai resolver é essa aqui. A abiogênese ou teoria da geração espontânea por muito tempo foi aceita pelos estudiosos. Entretanto, hoje sabemos que ela está completamente incorreta. Dentre os nomes abaixo, marque o único que representa um pesquisador que aceita essa teoria. Vamos lá. A alternativa A, Francisco Redi. Não, né, gente? Nós vimos que Redi foi o primeiro a pensar contra a biogênese e propôs até um experimento para provar que a biogênese estava errada. Letra B, Louis Pasteur. Não, Pasteur foi o cara que criou a pasteurização e derrubou de vez a biogênese. Não tem como ser ele. Letra C, Aristóteles. Sim, Aristóteles foi, na verdade, um dos primeiros a defender essa teoria da biogênese. Ele não fez nenhum experimento, ele apenas constatou isso a partir de observações. Aí vamos continuar aqui só para a gente descartar as alternativas. Letra D fala Charles Darwin, não tem como, né, ser Charles Darwin, porque nem falamos sobre isso nessa aula, e Lamarck também não. Então, letra C. Bora lá. Segunda questão, gente. Para provar que a teoria da biogênese estava incorreta, vários estudos foram feitos. Em um desses estudos, um pesquisador colocou carne em frascos e cobriu alguns com gaze, deixando outros descobertos. Aí surgiram larvas apenas nos frascos abertos, o que indica que as larvas não surgiram a partir da carne, e sim de insetos que visitaram o material descoberto. Esse experimento foi realizado por letra A, Aristóteles? Não. A gente acabou de comentar aqui que Aristóteles ele não fez nenhum experimento, ele apenas observou. Pasteur, não. Pasteur é o cara da pasteurização. Oparin, não. Haldane, não. Redi, sim. Então a resposta certa é a letra E, Redi.
Bora lá. O experimento de Louis Pasteur foi essencial para acabar com a ideia errônea existente na época sobre a origem da vida. A teoria que entrou em descrédito por causa dos experimentos de Pasteur foi, bora lá. Pasteur derrubou qual teoria, gente? Vamos pensar juntos. Letra A teoria celular. Não. Letra B, a panspermia. Não. Letra C, biogênese. Não. Pasteur provou que era biogênese. Letra D, a teoria da biogênese. Sim, a teoria da biogênese. E letra E, o ancestral comum. Não. Então, só pode ser a letra D. Próxima questão, gente. O experimento de Pasteur foi muito importante para demonstrar que a vida surge apenas de um organismo preexistente. Todas as afirmações a seguir referem-se a esse experimento, com exceção da letra A. Em seu experimento, Pasteur utilizou um caldo nutritivo que foi aquecido. Já começou com a errada, hein, gente? Mas vamos ler as outras para a gente ter certeza. Letra B. Pasteur, em seu experimento, utilizou frascos cobertos por gaze para impedir que micro-organismos entrassem em contato com o caldo nutritivo. Letra C. No experimento de Pasteur, observou-se a ausência do crescimento de micro-organismos, mesmo o caldo apresentando contato com ar. Para provar que sua ideia estava correta, Pasteur quebrou o gargalo dos frascos utilizados e deixou o material em contato com ar. Letra E. A estrutura do frasco utilizado por Pasteur permitia o contato com ar, mas impedia o acesso de micro-organismos. E aí, vocês acham que qual que é a questão correta aqui? Eu acho que a letra B, hein, gente? Não tinha nada de gás aqui na história de Pasteur. Bora ver se é essa mesmo? Ok, gente. Essa primeira parte da aula a gente conclui aqui. E agora eu vou voltar com vocês para a segunda parte, ok? Agora eu volto com vocês na segunda parte.